Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Quarta-feira, 6 de julho, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Mais brasileiros têm computadores em casa, mas muita gente ainda não consegue ter acesso à internet. Uma arte educadora cega realiza visitas guiadas no Centro Cultural Banco do Brasil para o público com deficiência. E ainda as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Muitos medicamentos trazem na bula um alerta. Bebidas alcoólicas devem ser evitadas. Uma recomendação que nem sempre é seguida e que pode interferir no sucesso do tratamento. Boêmios de plantão. Nesta turma, é fácil encontrar quem beba uma cervejinha, mesmo sob o efeito de medicamentos. Eu sou diabético, tomo remédio e bebo. Eu sou a Dorflex, eu sou meio viciada em Dorflex. Por mais tentadora que seja, a mistura do álcool com alguns medicamentos pode representar sérios riscos para a saúde. Um problema ainda mais recorrente no inverno, quando aumentam as vendas de analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios. Entre os remédios vendidos com e sem receita, especialistas afirmam que 15% são contraindicados para o consumo combinado com bebida alcoólica. Como o álcool induz um maior metabolismo do fígado, o fígado pode depurar mais cedo do que deveria um remédio que deveria estar circulando. Então, são dois problemas. Um de causar toxicidade e o outro de você perder algum efeito do medicamento. Por exemplo, o uso de anticonvulsivantes. Quem tem epilepsia usa alguns tipos de anticonvulsivantes. Ao fazer uso de álcool, o álcool pode abaixar os níveis no sangue desse remédio e disparar a crise. O médico explica ainda que não é preciso abrir mão de nenhum dos dois. Basta respeitar o intervalo mínimo. Mais brasileiros têm computadores em casa. O número de domicílios com equipamento aumentou 9% no ano passado. Mas muita gente ainda não consegue ter acesso à internet. O número de casas com o aparelho aumentou 9% no ano passado, segundo uma pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Notícia nada boa para os donos de lan houses. Este viu o movimento cair pela metade. 2 anos atrás você não via máquina vazia assim, era todas lotadas, tinha até fila para entrar, eram 4, 5 pessoas esperando a vez para desocupar uma máquina. Hoje você vê máquina vazia o tempo todo. Apesar de mais casas com computador no país, o Brasil ainda fica atrás da Argentina e do Chile quanto ao acesso a essa tecnologia. Quando a comparação é feita com países da Europa, a diferença é ainda maior. Enquanto no Brasil, 35% dos domicílios possuem computador, na Alemanha, por exemplo, 8 em cada 10 casas têm o aparelho. O preço alto ainda é o principal motivo para o brasileiro não ter um computador em casa. Já para quem compra, muitas vezes não é possível pagar a internet. Apenas 3 em cada 10 pessoas têm acesso à rede mundial de computadores em casa. O estudante Carlos paga uma internet 3G para poder fazer os trabalhos de faculdade em casa, mas diz que tem que controlar o uso para não pesar no bolso. Eu tenho que usar 1 hora por dia, porque não dá para usar mais, porque se eu usar mais, eu acabo usando o limite que eu tenho. Bom dia! O fim de semana foi recheado de notícias envolvendo irmãos no esporte. No tênis, gêmeos norte-americanos venceram o torneio de duplas de Wimbledon, em Londres. No automobilismo, os cariocas Kaká e Popó Bueno chegaram pela primeira vez nas 2 primeiras posições depois de disputarem 102 provas na categoria Stock Car. E logo na última corrida, realizada no Autódromo de Jacarepaguá, onde eles começaram a competir. E no boxe, 2 irmãos ucranianos conseguiram reunir todos os títulos dos pesos pesados. O problema é que já avisaram que não vão lutar um contra o outro para a tão sonhada unificação dos cinturões. 2 jogam juntos, 2 disputam lado a lado e 2 não admitem se enfrentar. No futebol, o Flamengo nasceu do Fluminense e por isso eles são considerados times irmãos.
Nos anos 40, formaram um combinado e jogaram juntos alguns amistosos. Todos os anos disputam lado a lado diversos títulos. Só falta pedirem para não se enfrentarem. E como isso a regra não permite, você já pode comprar o seu ingresso, pois domingo tem Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Bolo, biscoito, carne, churrasco. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Bolo, biscoito, carne, churrasco. Inclusão social. No Rio de Janeiro, uma arte educadora cega realiza visitas guiadas no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, para o público com deficiência. Sempre acompanhada do simpático cão-guia, Camila tem uma missão. Ela faz parte do grupo de acessibilidade do Centro Cultural Banco do Brasil e, junto com os companheiros de trabalho, cria atividades para incluir as pessoas com deficiência. Cega, ela usa a própria experiência na hora de fazer os roteiros. A gente tem pensado em roteiros de visitas que acolham as pessoas com diversas deficiências. E aí, dentro dessas ações que a gente tem pensado, a gente tem o roteiro da visita sensorial, que é um roteiro que a gente traz para a exposição para propor para o público uma outra forma de experimentar a arte que não seja só uma forma visual. Janes é a coordenadora do grupo e atribui o sucesso do trabalho à mediação dos arte-educadores. O processo de mediação, ele parte do princípio em que todo o conteúdo, todas as informações, tudo que os artistas trabalharam e que estão nas exposições, eles estão para serem descobertos, para serem criados junto com o público. Então a mediação, ela propõe isso, ela propõe uma conversa, um diálogo. A participação na visita mediada, ela é primordial. A gente precisa dessa participação para que tudo aconteça. Esta exposição da artista plástica americana Laurie Anderson entrou no roteiro do grupo. Os educadores exploram com os surdos as obras de arte que têm cores e luzes e com os cegos as instalações com sons diferentes. Uma exposição sinestésica, ela é visual, é auditiva, é tátil. Estes alunos de uma escola de Niterói, região metropolitana do Rio, ficaram encantados. Iago é cego e surdo, mas com a sensibilidade das mãos, conseguiu descobrir de onde saía o som deste painel. Ele gostou da obra de arte. É grande, bonito. Bruno escolhe a sala com telões que exibem shows de música. É surdo, mas com o fone no ouvido consegue sentir vibrações. Eu senti assim que tem algumas batidas do som. Parece batida de bateria, né? Dá para perceber a vibração. Matheus é cego, fica curioso para adivinhar o bicho que está falando. Se diverte ao descobrir que é um papagaio. E fica impressionado com o travesseiro que conta histórias. Você achou uma descoberta legal? Você descobriu que o travesseiro fala? Uhum. Você não quer levar ele para sua casa? Se desse. Se desse, você levava? E você ia botar onde? Na cama. Experiências que estão ao alcance do público nas exposições e em todas as atividades educativas do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu esperava que todas as pessoas com deficiência, alunos de todas as escolas, com deficiência e sem deficiência, lógico, pudessem passar aqui para ter a riqueza de estímulo visual e que essa obra de arte pode desenvolver e despertar na gente. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.